Agora, no Show da Mensagem, as suas questões e dúvidas sobre a Igreja Católica Apostólica Romana são esclarecidas. Por dentro do assunto, com o Padre Ednei Batista. No oferecimento de Peregrinos, Viagens e Itiquira Turismo, 30 anos de serviço ao turismo religioso, começamos mais uma edição do Por Dentro do Assunto, com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Valdo Batista. Sua bênção, Padre. Deus o abençoe e a todos os nossos ouvintes também. Mais um dia para auxiliar o povo de Deus, para caminhar mais e melhor na fé, né, Padre? Com a graça de Deus. Amém. Daqui a pouquinho, então, povo de Deus, já vai preparando aí suas perguntas para falar conosco por telefone 3954-3010 e 3954-3011, 2 números à sua disposição. Lembrando que tem que ser ao vivo, sendo por telefone, não dá para anotar agora. Anotado só pelo WhatsApp, lembrando que você pode se identificar tanto por telefone como pelo WhatsApp. Informe se você quer ser identificado, identificada ou não. Nosso WhatsApp 98128-7625. Antes de começar as perguntas serem respondidas, Padre Ednei, o tema do dia, por favor. Ok. Nós estamos então falando a cada semana sobre símbolos usados na liturgia, usados na igreja, na nossa experiência de fé. Na semana passada nós falamos sobre o símbolo da água. Hoje vamos falar sobre o símbolo do fogo, que é muito presente também na Sagrada Escritura e na liturgia. O fogo, em primeiro lugar, ele é uma realidade misteriosa. Não tem uma consistência física e, ao mesmo tempo, pode ser visto, pode ser sentido, percebido, né? Ele traz algum benefício, mas também pode trazer algum incômodo. Então é uma realidade misteriosa que a gente não consegue explicá-la na sua totalidade. E, ao mesmo tempo, na antiguidade, o fogo ele era símbolo da divindade. É alguma coisa assim que foge, que escapa ao controle do ser humano. O fogo, nós sabemos, ele tem o poder de aquecer. E aquecendo, ele também transforma as realidades. Pense que o alimento que nós cozinhamos, né, ao fogo, ele se transforma, torna-se então propício para a nossa alimentação. O fogo, ele aquece, e o aquecimento, ele gera a vida. Imagine que a galinha, ela fica ali chocando os ovos, e o aquecimento que ela provoca sobre os ovos é que faz com que haja o desenvolvimento da vida. O fogo também, ele destrói o que é ruim, ele transforma queimando, destruindo aquilo que é negativo. Então, por essa razão, ele simboliza Deus, o seu amor, simboliza o coração de Deus voltado para nós. Ele queima os nossos pecados, ele nos transforma na sua bondade, ele nos aquece, protegendo-nos, cuidando de nós, dando-nos vida. O fogo também ilumina. Então ele é uma fonte de luz. E nós temos o fogo na Vigília Pascal, né, no início da Vigília Pascal, uma fogueira que é acesa na porta da igreja, na entrada da igreja, exatamente para simbolizar a ressurreição, a luz que a ressurreição nos traz, a vida do Cristo, vida gloriosa que vence a morte, que vence as trevas e que vem, então, iluminar toda a igreja. Na liturgia nós usamos as velas. As velas também são instrumentos que contêm ali o fogo, de forma bonita, de forma elegante, mas é o fogo, em últimas palavras, é o fogo que está ali, simbolizando seja o amor, a presença, a força de Deus, seja a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa entrega nas mãos dele.
O fogo ele simboliza o Espírito Santo. Basta lembrar que nos Atos dos Apóstolos, quando se fala da vinda do Espírito Santo, diz que ele pousou sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo. Exatamente porque o Espírito Santo é aquela realidade penetrante na nossa vida, na nossa história, e que vai transformando, que vai formando, que vai gerando a vida de Deus em nós. Então ele é simbolizado também no fogo. Então, nós podemos fazer fogueiras representando aí a misericórdia de Deus e queimar símbolos, papéis, escritos dos nossos pecados. Então, é Deus que perdoa, simbolizado neste gesto. Pensemos sempre então dessa forma, ao contemplarmos a presença do fogo ou ao falarmos do fogo, seja na Bíblia, seja na liturgia, como símbolos, símbolo de Deus, símbolo do seu amor, símbolo do seu poder, da transformação que Deus realiza em nós pela sua bondade e da própria presença de Deus que faz toda a diferença para nós. Aí o significado então do símbolo do fogo. O fogo controlado ou não é transformador. Ele muda a matéria, é para transformar então. Isso. Estamos aprendendo um pouco mais, ainda hoje estendendo o assunto Por Dentro do Assunto. O Padre Ednei começou com o tema do dia, sinais. E agora é hora de você falar conosco, primeiramente pelos telefones 3954-3010 e 3954-3011. Estão liberados agora. Não dá para marcar a sua pergunta quando você estiver ligando agora para ser passado no ar. Escrito somente pelo WhatsApp, mas pelo telefone nós respeitaremos caso você não queira se identificar, mas a participação tem que ser ao vivo. O Buim está passando aqui, auxílios técnicos do Márcio Buim, disse que a Alessandra do Dom Pedro está parabenizando o padre pela homilia na missa na paróquia Nossa Senhora de Fátima, que o senhor esteve por lá. Ontem. E ela deixa esse abraço e o carinho e parabeniza-o pelas palavras. Eu agradeço e foi uma alegria estar lá, ter uma participação tão boa, né, naquela missa da Semana da Família, na paróquia Nossa Senhora de Fátima do Jardim Oriente. Um abraço aí para a Alessandra e para todos os que estavam lá e que estiverem nos ouvindo hoje. Perfeito. Participação agora, Márcio Buim. Vamos lá pelo telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Carlos Sena. Bom dia. Gostaria de se identificar, caro amigo? É o Cezinho da Fátima. Ô, menino, Deus abençoe, saudade. Tô devendo, depois a gente conversa, mas pode fazer a sua pergunta para o Padre Ednei, Zezinho. Bom dia, Padre Ednei. Bom dia, Deus o abençoe. Uma pergunta curiosa. Incensar. O momento de incensar é decisão do celebrante ou existe ocasião especial? Incensar? Sim. O incenso ele é reservado para as celebrações solenes, festivas, exatamente para dar um caráter diferente àquele dia, àquela celebração. Poderia ser usado todos os dias, até porque ele é um símbolo também, né? O perfume que se eleva em forma de fumaça, ele é expressão da nossa prece, da nossa confiança, da nossa entrega, de tudo aquilo que nós queremos colocar em Deus, do nosso louvor, da nossa gratidão também. Então poderia usar, não teria nenhum inconveniente, porém se reserva para as celebrações solenes, festivas, mais importantes, para evidenciar esse caráter delas. Veja que na nossa vida nós temos as coisas do dia a dia, né? As roupas, sapato, acessórios, objetos de casa, e temos aquilo que é para um dia especial, para uma festa, para uma comemoração, para uma viagem. Assim também a liturgia, ela tem aquelas práticas, aqueles gestos, aqueles símbolos que em dias especiais caem melhor. E a própria instrução geral do missal romano, a introdução, né, do missal, vai dizer quando pode e deve usar e quando também não deve. Um dia que não se usa incenso na igreja
e aí a prescrição vem dos documentos de liturgia, é o domingo de Ramos no Evangelho. Pode-se usar na proclamação do Evangelho antes da procissão e depois no restante da missa, mas na proclamação da paixão, não. E na Sexta-feira Santa, em nenhum momento se usa o incenso. Mas, inclusive, numa missa de corpo presente, se pode usar o incenso até mesmo para incensar o corpo ali que está sendo velado e depois vai ser sepultado, como expressão de que ofertamos àquela pessoa os cuidados do amor de Deus. Então as instruções de liturgia é que dão conta de dizer quando pode, quando não pode, quando deve, quando não deve, e assim dar esta orientação para que se use em dias mais festivos e nos dias comuns, dia de semana, por exemplo, não faça uso do incenso. Obrigado, Zezinho, da Fátima, que participou conosco aqui do Por Dentro do Assunto agora. O Donizete do Altos de Santana fala conosco pelo telefone. Alô, Donizete, bom dia. Bom dia, tudo bom, Cassiano? Graças a Deus, tudo em paz. Pode fazer a sua pergunta ao padre. Padre, a bênção, tudo Deus bem abençoe, senhor? graças a Deus, Donizete. Então tá bom. Deixa eu fazer uma perguntinha pro senhor. Sim. Você tá falando sobre o fogo. Eu rezo o terço, como o senhor sabe. Aham. E às vezes eu sinto o corpo queimando, mas queimando mesmo. O senhor já participou comigo, o senhor viu, por exemplo, na festa de São João, dando um exemplo. Sei. O frio que estava lá aquele dia, eu não conseguia ficar de blusa. Eu tive que tirar a blusa, estava queimando demais. Aham. Um calor, mas eu sinto isso aí várias vezes, padre. Sei. O senhor está falando do fogo. Eu queria saber qual o significado dessa ação no corpo da pessoa. Bom, aí acho que uma pessoa mais preparada para fazer uma avaliação seria um médico, né? Mas eu acho que está muito mais ligado ao emocional. Veja, quando você está ali, quando a gente fica nervoso diante de um público, diante de uma tarefa que a gente tem que executar, e aquilo é um pouco exigente, nós não temos tanta segurança de que vamos dar conta, essas reações fisiológicas, né, de um calor, ou às vezes mesmo das mãos ficarem geladas, transpirarem, das pernas ficarem trêmulas, da voz ficar rouca, da barriga doer um pouquinho, são reações fisiológicas provocadas pelo emocional. Então eu creio que se isso acontece em momentos que você está ali à frente, liderando um trabalho, seja cantando, seja conduzindo o terço, é porque você está numa função que exige um pouquinho mais de você, você tem que se impor. Então isso mexe no lado emocional, psicológico, provoca, em contrapartida, essas reações fisiológicas, no seu caso, de sentir calor. Aqui não tem nada a ver com fogo simbólico, né? Aqui é uma reação, uma sensação que você percebe e talvez não esteja entendendo o porquê disso, mas com certeza, se prestar mais atenção, verá que está relacionado com o seu estado emocional naquele momento. Não quer dizer que você está alegre ou triste, não. É que você está numa situação diferente, não é o seu cotidiano. Então gera essa sensação, o emocional ali, né? Toca nesse lado, aquela situação, então gera essas reações fisiológicas. Outro exemplo disso é quando a gente fica vermelho, né? Você falou uma coisa fora do contexto, uma coisa que não é muito legal, né? E você mesmo que o outro não diga nada, você quando se apercebe disso, você fica vermelho e sente também esse calor. Mas por que isso? É porque o lado nosso psicológico, emocional, se deu conta de que fez o que não deveria fazer, então vem a reação fisiológica em consequência disso. Eu creio que deva ser por aí. Se for uma coisa que te incomoda, que te preocupa, que te traz até algum desconforto mesmo ali, né? Eu aconselharia procurar um médico para até fazer algum exame e ver se tem alguma coisa errada com você. Mas eu creio que está muito ligado mesmo a esse lado emocional, psicológico, por causa do contexto em que isso acontece. Do Alto de Santana, o Donizete falou conosco. Um abraço, Donizete. Deus abençoe. Por dentro do assunto aqui na Rádio Mensagem, mais uma participação, você esclarecendo as suas dúvidas com o padre Ednei Valdo Batista. Renata do Jardim Paraíso fala com a gente. Bom dia, Renata.
Bom dia. Fique à vontade e pergunte ao padre. Tá bom. Bom dia, Padre Dinei. Bom dia, Deus a abençoe. Padre Dinei, é uma dúvida que eu tive. Eu fui todas as missas têm um ofertório, né? Sim. Só que eu fui essa semana numa missa que teve a procissão do ofertório. Sim. E entrou o vinho, a água e a patena por último. Só que das outras vezes, quando eu vi a procissão do ofertório, a patena ia na frente. Sei. Mudou. E por que mudou, se teve essa mudança? Não existe assim um critério muito rígido em relação a isso. A gente chama esse momento de procissão das oferendas. As oferendas são exatamente o pão e o vinho e a água. É aquilo que nós entregamos a Deus, o sacerdote apresenta ali sobre o altar, depois Deus nos devolve, não mais como pão e vinho, mas como o corpo e sangue do seu Filho, transformando essas realidades. Então é a nossa oferta, o que nós levamos para Deus. Não existe uma regra absoluta que diga o pão tem que vir na frente, o vinho e a água tem que vir atrás. É que no nosso modo de falar, normalmente nós falamos pão e vinho. Então ficou dentro da nossa cabeça que o pão vem primeiro. Mas não muda, né? Tem um ditado que diz assim, que a ordem dos fatores não muda o produto, né? É dizer que se o pão vier na frente ou vier depois, a gente pode ficar incomodado porque está na nossa cabeça que o pão vem primeiro. Pode ser de outra maneira, não tem nenhum problema. Os dois serão apresentados nessa devida ordem. Primeiro o pão, depois o vinho. Será consagrado primeiro o pão, depois o vinho. Mas se entrou dessa forma, não aconteceu nada. Agora, existe uma harmonia, né? Se sempre falamos do pão primeiro, se sempre consagramos o pão primeiro, apresentamos o pão primeiro, então é mais lógico que ele venha primeiro na procissão. Porém, por algum motivo, às vezes as pessoas que participaram ali da procissão não se deram conta disso, alguém não orientou, fez-se diferente. Não mudou. É a prática que nós já temos. Mas também não tem nada de errado, repito, se fizer de outra forma. Muito obrigado pela sua participação, ter feito a pergunta pra gente, viu, Renata, aí do Jardim Paraíso. Agora vendo algumas perguntas que nos vieram pelo WhatsApp, padre, e o pessoal encheu de pergunta aqui, vamos para elas. Que bom. Graças a Deus. Marco Antônio do Jardim o Jardim Inês, o Jardim Santenês, ele falou, se eu tenho um objeto que me lembra algum momento de cura, como um amuleto, o que quer que seja, que me afastou de algum mal, isso também seria superstição ou apenas uma lembrança? Foi quando o senhor tinha falado de outros sinais, né? E ele aproveita e deixa um abraço para Marian Oliveira, lá do Bosque. Ok. Olha, a própria palavra que ele usa ali não é muito adequada, né? Amuleto. Amuleto já é algo que relaciona-se com esta visão supersticiosa. Para nós, os objetos que consideramos sagrados são símbolos. Nós não dizemos, por exemplo, que um crucifixo é um amuleto. Não, o crucifixo é um símbolo. Sei lá, uma medalha não é um amuleto, é um símbolo. O amuleto está muito ligado a essa ideia de superstição, como se fosse um objeto por trás do qual existe uma energia, uma força que a gente pode controlar, manipular, favorável a nós ou desfavorável aos outros. Para cristão não existe amuleto. Para cristão existem símbolos. Olha, uma pessoa pode ter um objeto que lembra um momento importante da vida dela. No caso aí, quando ele diz de um símbolo de uma cura, eu não sei se o curativo de uma cirurgia, um grampo lá que usou. Eu conheço uma pessoa que fez uma cirurgia séria e usaram aqueles grampos para, não sei se ainda usa hoje, né? Naquele tempo usava, para fechar o corte, né? E eu me lembro que visitando essa pessoa, ela até me deu um grampinho. Já devo ter jogado fora isso, né? Mas ela quis, assim, simbolizar naquele objeto a sua alegria por ter sarado, por ter se recuperado. Então, nesse sentido, não há nada de errado. Agora, não é um objeto para ser cultuado, né? Como
a gente pode respeitar e cultuar, venerar uma imagem, um crucifixo, mais um grampo de uma cirurgia, um curativo, uma gaze. Isso não é para a gente cultuar. Não é para a gente cultuar. Posso ter para lembrar aquele acontecimento, né? Como símbolo até, mas não para cultuar, para ficar ali venerando aquele objeto. Isso nós cristãos não fazemos, né? Com esse tipo de coisa não. Agora, uma imagem, né, até mesmo um objeto que eu ganhei lá de meu avô, sei lá, o chapéu, o martelo do meu avô, é sempre uma lembrança, mas não é para eu ficar cultuando aquilo, né, rezando diante daquilo, isso não. Tá aí outra pergunta. Esse foi o nosso companheiro lá do Santo Inês, o Marco Antônio. A Eliana do Nova Michigan, ela pergunta: estou pecando se não pedir a intercessão dos santos e pedir somente a Jesus, sendo católica? Claro que não, né? Ninguém é obrigado a pedir a intercessão dos santos. Os recursos que existem na fé, eles são sempre benefícios. A gente usa na medida em que a gente quer, é livre. Se eu me sinto bem, eu tenho uma boa relação com Jesus e eu sei que Ele é o canal de bênçãos e graças de Deus para conosco, e isso me basta, isso me ajuda a viver minha vida de fé, tá ótimo, né? Ninguém tem que ter devoção aos santos, porque isso também vai muito da cultura, da experiência que a gente viveu desde a infância. Se formos habituados à devoção, a pedir a intercessão, ao culto dos santos, isso é mais fácil para nós. Se não formos habituados, a gente não consegue fazer muito bem isso. Mas não tem nada de errado. Realmente Jesus Cristo é o ponto central da nossa fé. É a Ele que nós temos que ir, é a Ele que nós temos que seguir, é a Ele que nós temos que obedecer, colocando em prática suas palavras. Tá tudo bem. Ainda pelo WhatsApp, 981287625, pediu para não ser identificado, mas disse o seguinte: perdoei, mas prefiro não ver a pessoa. Não gosto nem de falar da pessoa, pois me dá um certo mal-estar. Será que perdoei ou não? Um abraço. Eu acho que a própria pergunta da pessoa já responde. Eu concordo que ao perdoar alguém eu não preciso voltar a ser amigo, ficar de braços dados com essa pessoa, frequentar a casa dela, contar segredos. Isso ninguém está obrigado a fazer. Mas quando eu não consigo ver a pessoa, não consigo falar na pessoa e sinto mal com isso, eu acho que é sinal que esse perdão ainda precisa avançar. Entendo que não seja fácil, mas eu tenho que estar em paz. O perdão, mais do que me colocar ao lado da pessoa fisicamente, tem que ajudar que a pessoa esteja dentro do meu coração e eu não sinta mal com isso. Então, se eu perdoei alguém, eu me lembro desse alguém, eu vejo esse alguém e não me sinto mal. Por quê? Porque ela está passando livremente dentro do meu coração. Agora, como a pessoa diz, isso não está acontecendo. Então, eu acho que não houve perdão verdadeiro. Acho que ainda precisa pedir a graça de Deus para aprofundar esse caminho. Eu vi uma frase bonita, padre. Perdão e esqueci é amnésia, mas perdão e não sentir mais nada é cura. É mais ou menos isso aí. É graça. É graça. Com certeza. É graça. Mais uma participação por telefone. Vamos então falar com o povo de Deus que liga pra gente, lá do Bosque, a Marina. Bom dia, Marina. Bom dia. Fique à vontade e pergunte ao padre. Benção, padre. Deus a abençoe. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o fogo no sentido de inferno, que às vezes tem algumas passagens na Bíblia que fala também assim. Ok. Então, aí o fogo ele é símbolo também, né? Porque nós temos que lembrar que o fogo ele faz parte do nosso modo de existência no mundo, na história. No céu é uma existência espiritual, não é física. Portanto, lá não tem coisas físicas. E o inferno também, ele está nesse âmbito espiritual. Nós hoje falamos, assim, para explicar, né? Céu, inferno e purgatório não são lugares físicos que estão em algum lugar do universo. Não.
são estados de espírito que nós vamos viver depois da nossa morte. E o espírito ele não ocupa lugar, ele não ocupa espaço, né? Então é um outro nível de existência. Portanto, não dá para dizer que o inferno é um lugar, e muito menos que lá está cheio de fogo. Mas é um símbolo, porque o fogo representa tormento, sofrimento. A gente sabe quando você queima o dedo no fogão ou numa coisa quente, né? O quanto dói. Né? E se você chegar perto do fogo, aquilo começa a te incomodar. Imagine se você estiver no meio das chamas, quanto sofrimento físico não é. Né? Quem já teve o corpo queimado, quem já pisou no fogo, sabe que isso é complicado. Então é uma imagem tirada da experiência humana para dizer: viver na eternidade longe de Deus, sem a amizade de Deus, porque não se cultivou isso, porque não se escolheu isso, porque não se aceitou isso, é um tormento que não acaba, é algo profundamente doloroso, agressivo para o ser humano. Mas não em sentido físico, é em sentido espiritual, e o fogo é só um símbolo desse tormento, né? Mas da mesma forma se fala que o purgatório tem fogo, só que daí não é o fogo que faz sofrer, é o fogo que purifica. Eu lembro de uma professora que contava uma historinha que o purgatório seria ela falava em lugar, mas é claro que na compreensão dela, né? Onde havia rios de fogo. E cada vez que se rezava pelas almas do purgatório, elas pulavam nesse rio e se purificavam de suas faltas até estarem prontas para entrar no céu. Essa imagem está errada? Não. Como símbolo, não. Não é uma descrição factual do purgatório, mas é uma imagem simbólica e acho que muito útil para a gente entender que ali é um lugar de purificação que nós, com a nossa oração, podemos ajudar. Então, é nesse sentido que a Bíblia fala também do fogo como símbolo, como sinal do inferno, desse tormento espiritual eterno para aqueles que não quiseram andar nos caminhos de Deus, não acolher o seu amor, não viver segundo a sua vontade. Mais uma participação, aliás, muito obrigado, Marina, do Bosque dos Eucaliptos. Quase no finalzinho do Por Dentro do assunto de hoje, pergunta da Cristina Faria, Dom Pedro I, relacionada aos sacerdotes. Quando um padre deixa a batina, deixa o ministério, como ela diz, casa-se, tem filhos e posteriormente fica viúvo, pode voltar ao ministério? Olha, são casos específicos que teriam que ser muito bem analisados. Não existe uma regra geral dizendo pode, até porque dificilmente alguém que deixou o ministério, foi viver uma vida de família, depois queira voltar. Não estou dizendo que não possa existir, ou que já não tenha existido na história isso. Mas não é o mais comum. Às vezes a pessoa realmente encontrou sua vocação e na família, mesmo depois viúva, não quer voltar. Mas se analisar bem o caso, a história da pessoa, a pessoa também estiver com boa saúde, em condições, depois de cumpridas algumas exigências, poderia. Não existiria um impedimento absoluto para isso. Então não é uma coisa comum e talvez não aconteça com todos os que queiram, mas algum caso específico, bem refletido, bem analisado, poderia, também não haveria impedimento absoluto contra isso não. Obrigado, Cristina, do Dom Pedro I, por sua pergunta. E a última participação ainda veio pelo WhatsApp, 981287625, padre. A Lúcia Helena, de Santa Branca. Ela gostaria de saber o que é indulgência. Indulgência é a graça que a igreja, a graça de Deus, administrada pela igreja, a igreja aplica à vida das pessoas e com a intenção de que as penas temporais devidas pelos pecados sejam expiadas. Nossa, padre, falou um monte de coisa difícil. Como é que a gente entende isso? Eu conto sempre uma historinha. Eu tenho um amigo
eu vou à casa desse amigo, e ele tem lá um vaso muito bonito, precioso, que ele trouxe lá de um outro país, e eu esbarro nesse vaso, ele cai e quebra. Eu fico mal com isso, eu não tinha essa intenção, mas eu estou na casa de um amigo. Meu amigo não vai ficar meu inimigo porque eu quebrei o vaso dele, ainda que ele fique triste com isso. Mas ele me perdoa. Diz, não, pode ficar tranquilo, está tudo certo, continuamos amigos, é um acidente, isso acontece mesmo. Mas eu vou para minha casa com o compromisso de quê? Comprar um outro vaso e dar para ele. Se não igual, próximo dele. Mas eu fico com esse compromisso. Ele me perdoou pelo erro, mas fica o compromisso que eu tenho de devolver a ele aquilo que eu estraguei. Na nossa relação com Deus acontece semelhantemente. Quando nós pecamos, nós rompemos aquela comunhão de vida com Deus. Nós agimos contrariamente ao que Deus esperava de nós como filhos dele. E estragamos também a obra dele, porque maltratamos alguém, porque prejudicamos algo, ou em nós mesmos. Mas Deus nos perdoa. Nós nos arrependemos, ele nos perdoa. Porém, permanece o compromisso nosso de refazer aquilo que nós estragamos, de reconstruir a obra de Deus, que é perfeita, que é bela, mas que nós quebramos, estragamos momentaneamente. Essas são as penas temporais, que, segundo a fé da Igreja, serão expiadas no purgatório, purificando-nos para que entremos no céu, ou então já neste mundo, através de algumas coisas que a gente faça, ou de alguma penitência, ou de alguma obra de caridade, ou de algum esforço maior num tempo de oração, na prática do bem. São gestos que vão repondo, vamos dizer assim, aqueles pecados que Deus nos perdoou, mas que nós precisamos refazer aquilo que estragamos. Então a indulgência é quando estas penas temporais são liquidadas. Vamos dizer assim, eu tenho muitas penas temporais pelos muitos pecados que eu já cometi, que já foram perdoados. Ao longo da minha vida eu vou procurar expiar isso, mas eu não sei se está tudo liquidado. Então, em alguns momentos ou para alguns gestos, a Igreja aplica a indulgência, que é a graça de Deus, né, que purifica daquelas faltas temporais. Isso acontece em ocasiões de jubileu, como nós vamos ter ano que vem, o Jubileu da Misericórdia. Acontece em alguns dias santificados, ou em alguns períodos, como do dia 1º ao dia 8 de novembro, em favor das almas. Pode acontecer quando a gente faz uma peregrinação a Aparecida, ou a Roma, ou quando vai a um santuário, ou quando eu faço meia hora de adoração, rezo um terço. Então há vários gestos, vários tempos em que se pode lucrar, alcançar a indulgência e com isso purificar-nos daquelas penas temporais. E a indulgência pode ser aplicável aos mortos. Eu posso fazer isso não para mim, mas por aqueles que morreram, para que também eles lá no purgatório purifiquem-se mais rapidamente, né, como a gente costuma dizer, e estejam na glória de Deus para sempre. Eu ia encerrar agora, padre, mas veio uma pergunta de logo ali, estado da Paraíba, a Lia. Ela diz o seguinte: padre, uma pessoa morre e sonhamos com essa pessoa e diz que não morreu. O que quer dizer isso? Bom, o sonho é uma experiência que nasce de nós mesmos. Não dá para dizer que no sonho a pessoa veio falar conosco de fora. Não, é a imagem dela, a experiência que nós temos com essa pessoa que está dentro de nós, que se materializa, né? Materializa em imagem, em palavras que são comunicadas. Mas eu diria o seguinte, quem sonha com alguém que morreu e diz eu não morri, certamente está materializando ali no sonho a nossa fé. Porque nós acreditamos que quem nos deixou o nosso convívio físico, terreno, histórico, não morreu para sempre, no sentido de que nunca mais vai existir. Não, deixou o nosso convívio, mas está num outro plano de existência. E o dia que nós também estivermos lá,
vamos nos reencontrar com essa pessoa. Então podemos dizer como Jesus disse, né, uma vez que ele foi lá numa casa que a criança tinha morrido, e Jesus disse: a criança não morreu, ela está dormindo. Claro que ela tinha morrido, mas como Jesus sabia que ia ressuscitá-la, né, então ela está dormindo, é um tempo. Alguns evangélicos falam, né, que as pessoas adormeceram no Senhor, quer dizer, não deixou de existir, não acabou, deixou este convívio, porque está junto de Deus. E nós, católicos, também cremos nisso. Então eu diria que aquele sonho, dessa maneira como a pessoa descreveu, seria uma materialização daquilo que nós acreditamos. Ela não morreu no sentido de que acabou-se para sempre. Está num outro plano de existência. Só não está mais aqui conosco. Portanto, mantenhamos viva a esperança de um dia nos reencontrarmos, porque essa é a certeza que a fé nos traz. Lia, aí no estado da Paraíba, que Deus abençoe, obrigado por sua pergunta. Que bom, né? Tá além pela internet, com certeza. Exatamente, né? Acompanhando pela internet, o radiomensagem.am.br. Nós ficamos por aqui. Agradecemos a você que participou conosco. Lembrando que as perguntas que não foram apresentadas para o padre hoje estão marcadas e conforme vem outros programas, vamos atendendo, né, padre? Isso mesmo. Agradecemos de coração cada um, cada uma, mas antes de encerrarmos, por favor, padre, a sua bênção sacerdotal. Sim, eu fico muito feliz de tantas participações, ocasiões privilegiadas de todos aprendermos. Os que ouvem e também esse que fala, porque a gente sempre vai crescendo e vai aprofundando nosso conhecimento. Eu desejo que a bênção de Deus venha sobre todos os que participaram deste programa, sobre todos os que estão nos ouvindo, sobre as famílias, de um modo muito especial nesta semana, dedicada a elas pela oração, pela reflexão que estamos fazendo nas paróquias. E nos guarde sempre nos caminhos do Senhor, conduzindo-nos na verdade, no bem, no amor, na alegria que o seu amor nos proporciona. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E que essa mesma bênção, Padre, esteja na sua vida, no seu coração, fortalecendo ainda mais o seu sim a Deus para o sacerdócio. Amém. Que Deus abençoe. Povo de Deus, colocamos reticências, não ponto final, no Por Dentro do Assunto de hoje. Volta na semana que vem, quinta-feira, para ser mais exato, dentro do Show da Mensagem, às 11 horas da manhã. No oferecimento de Peregrinos, Viagens e Itiquira Turismo, 30 anos de serviço ao turismo religioso, ficamos por aqui com o Por Dentro do Assunto, com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Lucena e Padre Ednei e Evaldo Batista e auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim. Na sequência, momento de oração.